A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar para os irmãos hoje o Salmo 18, amém? Sim, nós vamos continuar o Êxodo, mas não hoje. Semana que vem a gente dá continuidade para vocês poderem respirar um pouquinho, então vou deixar o Salmo número 18, amém? Ele é bem longo, então convido vocês a acompanhar comigo, amém? Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu confio. O meu escudo, força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Esquadras 10 de morte me cercaram, torrentes de impiedade, elas me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo, ele ouviu a minha voz. Com seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram. Se abalaram porquanto ele se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Ele montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas, as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborrecem, pois eles eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribui o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrarás sincero. Como puro te mostrarás puro, e com indomável ele te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor. Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus eu saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos aqueles que nela confiam. Meus irmãos, aqui ele vai falar que ele saltou uma muralha com o seu Deus, com o auxílio de Deus, ele saltou uma muralha. Aqui, meus irmãos, começa a parte que ele atribui a Deus as suas vitórias. Ele não atribui a força do seu exército, a força do seu braço, a força da sua espada, mas ele atribui a Deus. Aqui ele começa, meus irmãos, já clamando, eu te amo, falando, eu te amarei, Senhor, do fundo do meu coração. Senhor, meu Deus e fortaleza minha, em ti confiarei. Aqui ele começa, meus irmãos, a dizer que no momento de angústia, ele sentiu como se os cordéis de impiedade, de morte, o cercassem. Ele clamou ao seu Deus, e seu Deus ouviu do seu templo. E ele logo interveio, e ele expressa, meus irmãos, como uma parábola, como se ele tivesse montado no querubim e voado ao seu socorro. E aqui, meus irmãos, ele vai dizer, nos versículos abaixo, porque tu acenderás a minha candeia
o meu Deus vai iluminar as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus eu soltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todo quem nela crê. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aqui ele vai falar. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é aquele que me cinge de força e me aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas, põe-me nas minhas alturas, adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebram o arco de cobre. Aqui ele está falando que quem adestra as mãos deles para o combate é o Senhor. Quem prepara ele para o combate é o Senhor, de modo que os seus braços quebram o arco de cobre. Também deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Tu alargaste os meus passos e meus artelhos não vacilaram. Eu persegui os meus inimigos, alcancei, senão depois de os ter consumido. Aqui ele começa dizendo que o escudo é a fé dele é como um escudo que o susteve, e a mansidão o engrandeceu, e ele alargou os seus passos e os artelhos dele não vacilaram. Ele perseguiu seus inimigos e alcançou. Ele não voltou senão depois de o ter consumido. Ele os atravessou de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos seus pés, pois ele cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Aqui o Senhor o cingiu para a peleja, e ele abateu todos aqueles que contra ele se levantaram. Ele também deu o pescoço dos inimigos para que pudesse destruir os que o aborreciam. Eles clamaram, mas não houve quem o livrasse. Clamaram até mesmo ao Deus Altíssimo, mas eles não lhes responderam. Meus irmãos, aqui o salmista vai falar que os ímpios clamaram por Deus e Deus não os atendeu. Meus irmãos, aqui diz que se você está firmado na rocha do Evangelho, na rocha de Cristo, teus inimigos vão clamar pelo teu Deus e teu Deus não vai os ouvir. Amém? Então eu os esmiucei como pó diante do vento, deitei fora como lama das ruas, livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações, um povo que não conhecia me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Aqui vai dizer que ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, bendito o meu rochedo e exaltado seja Deus na minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos, sinto-me exalta sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Aqui ele diz que meus inimigos, que o Senhor livra dos seus inimigos e que ele exalta sobre os que se levantam contra ele, que o Senhor o exalta sobre aqueles que se levantam contra ele. E o Senhor o livra do homem violento. Pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei. É ele que usa de benignidade com seu ungido, com Davi, e com suas posterioridades para sempre. Aqui vai dizer, meus irmãos, que é ele que exalta o servo dele. É ele que dá a vitória ao servo dele. É ele que usa de benignidade com o teu servo, com Davi, que exalta a sua vitória. É ele que exalta as suas vitórias. As suas vitórias de Davi, meus irmãos, foram atribuídas a Deus. Guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.